Se você tivesse que escolher entre cortar fora o seu braço esquerdo ou o seu braço direito, qual dos dois você acha que escolheria? Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu tô bem adoentado, então peço desculpa a vocês pela cara batida e tal, mas quando eu fico um pouco de cama eu acabo ficando um pouco mais reflexivo, digamos. E eu tava pensando muito sobre como a minha vida tá agora, o estágio que a minha vida tá agora versus o que teve até bem pouco tempo atrás. E pensando nas diferenças, eu pensei que é comum a gente se pegar pensando, né, no passado e, cara, como eu gostaria de voltar no tempo e fazer coisas diferentes, tomar decisões diferentes, seguir caminhos diferentes. E pensando nisso tudo, em como eu sou sortudo pelas pessoas que tem na minha vida, pelo o estágio que a minha vida tá, pelas pessoas que se preocupam comigo, que são próximas a mim. E às vezes a gente se pega pensando, tipo, cara, por que no passado eu não pude tomar essas mesmas decisões? Por que no passado eu não pude aproximar da minha vida pessoas assim como as que eu tenho hoje? Por que no passado eu fiz as coisas da maneira que eu fiz, sabe? Eu queria muito voltar e refazer. É comum a gente se pegar preso nesse tipo de pensamento, não é verdade? E pensando nisso tudo, não sei, eu não acho que seja bem por aí, sabe? Eu vou dizer uma coisa que talvez inicialmente você discorde, mas é possível que depois de um tempo faça sentido. A gente se pega pensando que gostaria de voltar no tempo para fazer coisas diferentes e tudo mais, mas a verdade é que se a gente pudesse voltar no tempo, adivinha, a gente ia fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez. E isso é uma coisa impactante de se ouvir. Então, fica comigo um pouco, eu vou estender esse raciocínio. Todas as decisões que a gente toma, todos os caminhos que a gente trilha, são sempre baseados na pessoa que a gente é, quando a gente toma essas decisões, e no conjunto de informações que a gente tem até então. E a gente sempre toma a melhor. A gente sempre toma. A gente sempre decide pela melhor opção possível. E isso também é outra coisa impactante de se ouvir. E porventura você pode falar alguma coisa do tipo: ah, não, Diego, mas eu não. Eu definitivamente tomei algumas decisões que definitivamente não foram as melhores que eu poderia tomar. E eu respeitosamente vou insistir que sim, que você tomou exatamente a melhor opção que você poderia tomar. E eu te prometo que não é arrogância nem presunção minha tentar assumir por você qual é a melhor opção. Não é isso. Não é disso que se trata. Mas pensa comigo. Mesmo se você falar, ah, Diego, eu, sei lá, hoje em dia eu não sou mais fumante e na época eu optava por fumar, mesmo sabendo que era ruim pra mim. Beleza. Mas você fumava em alternativa a quê? Aquilo
ainda que de uma maneira não saudável, porque realmente não é, mas aquilo supria alguma coisa. E com certeza a alternativa era pior. Ah, Diego, então você está me falando que uma pessoa que é de repente usuário de drogas toma a melhor opção possível? Sim, continuo dizendo. E de novo, não é ótimo. Não é uma coisa maravilhosa, nem é uma coisa que as pessoas deveriam fazer. Mas o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: esse exemplo, quando uma pessoa opta por se entorpecer com drogas ou com bebidas ou com qualquer outra coisa, ela está fugindo de uma dor que com certeza é uma opção pior do que a droga naquele momento. E de nem remotamente eu estou tentando argumentar que fazer o uso de droga é uma alternativa saudável, ou mesmo saudável para as dores que a gente tem na vida, sabe? Porque eu não acredito que seja. Mas dentre as opções que aquela pessoa tinha, com as informações que aquela pessoa tinha, naquele momento, por menos saudável que fosse, a droga ainda era uma melhor opção para ela do que a dor que ela estava tentando suprimir ao fazer uso disso. Percebe? Nenhuma das duas opções são boas. Então, se eu te perguntar, se você tiver que escolher entre cortar o seu braço esquerdo ou o seu braço direito fora, o que você escolheria? De certo não tem uma opção boa. Mas no meu caso, por exemplo, eu sou destro. Inclusive estou segurando o celular com a mão direita. Então, para mim, especificamente, cortar o braço direito fora ainda ia ser pior. Então, se essas fossem as duas únicas opções, eu escolheria por cortar o esquerdo. Qualquer uma das duas opções é boa? Nem remotamente. Mas a melhor opção, a melhor escolha que eu posso fazer nesse momento é escolher o meu braço esquerdo. Percebe como isso não é o mesmo que argumentar que perder o braço esquerdo é uma boa coisa? Mas é a melhor escolha que eu poderia fazer, dadas as circunstâncias. E quando a gente se pega pensando, poxa, por que eu não trouxe pessoas para minha vida melhores? Por que eu não comecei a estudar antes? Por que eu não tomei o caminho X antes? Por que eu não cursei tal faculdade antes? Por que eu não terminei um relacionamento problemático antes? Por que eu não comecei um relacionamento saudável que eu tenho antes? Isso, além de ser um grande exercício de futilidade, não tem muito como ser diferente, sabe? A gente sempre toma a melhor escolha que a gente pode tomar dentro da pessoa que a gente é no momento e de acordo com as informações que a gente tem naquele momento. É possível que para outras pessoas seja óbvio que a gente tem outras opções. É perfeitamente possível. Mas para aquela pessoa, naquele momento, com as informações que aquela pessoa tem, ela vai tomar a melhor opção possível para ela. Consegue entender? E é por isso que, mesmo se a gente pudesse voltar no tempo, a gente faria exatamente as mesmas coisas, porque no fim das contas era o melhor que a gente podia fazer com o que a gente sabia e com quem a gente era até então. E mesmo estando um pouco adoentado, eu não consegui parar de pensar sobre a sorte que eu tenho
com as pessoas que se preocupam de verdade comigo. E o quão difícil foi o caminho até eu entender a diferença entre as pessoas que se preocupam e não se preocupam, as pessoas que te querem bem e as pessoas que não te querem bem. E às vezes a gente se pega em situações nas quais a gente se encontra diante de possibilidades de possibilidades ou de caminhos que a gente trilhou no passado, que a gente sabe que é ruim pra gente, e passado um tempo um pouco mais maduro, com mais experiência, e lidando com situações saudáveis, a gente consegue mais facilmente trilhar caminhos melhores. E aí a gente pode ficar pensando coisas do tipo, cara, mas se hoje em dia é tão fácil pra mim não ir por esse caminho, não fazer tal coisa, não ceder a tal coisa, ou, sabe, tipo, afastar comportamentos X, Y, Z da minha vida, afastar a pessoa 1, 2 ou 3 da minha vida. Se isso pra mim hoje é tão fácil e ao mesmo tempo é tão saudável, por que eu não fiz isso no passado? E a resposta vai permanecer a mesma. Porque era a melhor escolha que a gente tinha na época. Então, uma decisão ruim, uma pessoa ruim, para a pessoa que a gente era na época, com as informações que a gente tinha, foi o melhor caminho que a gente podia tomar, foi a melhor opção que a gente podia tomar. Então, que tal de repente a gente parar de ficar pensando sobre o quanto a gente queria voltar no tempo e fazer coisas diferentes e focar mais nas coisas que estão dando certo e nos caminhos que a gente está trilhando agora e nas janelas de oportunidade que a gente está criando para a gente mesmo. Seja atraindo oportunidades ou pessoas boas para a nossa vida, deixando que elas entrem, seja rejeitando oportunidades ou pessoas ou caminhos ou hábitos ou qualquer coisa maléfica para a sua vida, seja abrindo a oportunidade para coisas boas ou rejeitando a oportunidade de coisas ruins. Que tal se a gente pudesse só focar no que a gente está se tornando agora e menos no que a gente faria diferente? Porque no final das contas a gente não faria nada de diferente, mas a gente pode fazer agora. Então é isso, pessoal. Um abraço.